Senhor, nós bendizemos o Teu nome. Nós Te damos culto, nós Te damos honra, Te damos glória. Primeiro, porque o Senhor é merecedor, porque o Senhor é digno. Segundo lugar, ó Deus, independente das circunstâncias, os nossos olhos estão em Ti. E queremos sempre que o nosso coração transborde diante do Senhor os altos louvores, como diz o livro dos Salmos, que eles estejam sempre na nossa boca. Que, mais do que nunca, nossa mentalidade se firme no lugar de confiança e dependência do Senhor. E nessa hora, ao passarmos para o ministério da Tua Palavra, oramos pela ação do Teu Espírito Santo, que não está limitado a um lugar, que não conhece distância, e nós oramos que a Tua Palavra traga entendimento espiritual, que ela venha debaixo daquela aplicação personalizada que só o Espírito da verdade pode fazer, que os olhos do nosso entendimento sejam iluminados e que aquilo que o Senhor tem predeterminado fazer por meio da Tua Palavra tenha lugar no coração de cada um que nos ouve agora. Não importa, ó Deus, se estão nos acompanhando ao vivo, se ouvirão essa mensagem depois, nós oramos pelo toque dos céus, em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar uma palavra muito específica, no que diz respeito a essa crise que estamos vivendo do coronavírus, embora a aplicação dela é atemporal, né, é princípio bíblico para todo e qualquer momento da nossa vida e da nossa caminhada. Durante esses dias, orando por aquilo que deveria compartilhar e repartir da parte do Senhor, né, com os nossos irmãos, o Espírito Santo me trouxe muito forte falar a respeito desse assunto. Eu quero começar lendo um texto de Isaías, capítulo 26, e os versículos 3 e 4 vão ser o nosso ponto de partida e de reflexão. Isaías 26, 3 e 4 diz assim: Tu, Senhor, conservarás em perfeita paz aquele cujo propósito é firme, porque ele confia em Ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Aqui nós temos basicamente duas declarações. Na primeira delas, o profeta diz que Deus vai conservar em paz aquele cujo propósito é firme. Algumas versões optaram por traduzir aquele cuja mente é firme. Aqui, quando ele está falando de propósito, é essa firmeza, propósito firme, essa firmeza de mente, é essa determinação interior, é esse foco. E aqui não estamos falando mero e simplesmente de um foco qualquer ou apenas de um positivismo, mas a Bíblia está falando de alguém que confia em Deus. E essa pessoa, por conta da sua confiança, ela pode ser conservada, não apenas em paz, mas o texto sagrado diz em perfeita paz. A segunda declaração é um chamado, né? Quase como quem diz depois de concluir, já que Deus vai conservar em perfeita paz aquele cuja mente ou propósito é firme, porque confia em Deus, então agora é um chamado a todos nós a dar a resposta positiva diante da afirmação desse fato e do princípio. E a chamada é confiai no Senhor perpetuamente. Em outras palavras, confie sempre, confie para sempre. O estado de confiança no coração de cada um de nós para com Deus não deve ser eventual, não deve ser esporádico, deve ser algo contínuo, deve ser algo permanente. E ele conclui, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Essa expressão da rocha não tem tanto significado para nós, né, como tinha para eles antigamente, mas fala de um lugar de estabilidade, fala de um lugar de proteção, fala de um lugar de segurança. Em outras palavras, eu e você podemos viver em um lugar de fé e confiança em Deus, onde estaremos guardados e protegidos, firmados nessa rocha, mas também guardados em perfeita paz. O tema da minha mensagem hoje é cultive a paz interior. É desejo de Deus nos conservar nessa perfeita paz. E eu quero te mostrar que antes dessa paz ser algo que se possa interpretar na perspectiva externa, né, de não ter problemas, de não ter conflitos, de não ter adversidades. Se realmente isso não fosse acontecer, Deus não precisaria se revelar como a nossa rocha, o nosso lugar de proteção. Então, o texto sugere que nós, de fato, teremos problemas do lado de fora, mas que podemos ser conservados em paz do lado de dentro. Eu creio que nós podemos dizer que com isso concordam as palavras do nosso Senhor Jesus. Em João, no capítulo 16, no versículo 33, ele diz, no mundo tereis aflições. Mas ele diz, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A questão não é se teremos ou não problemas do lado de fora. A questão é qual atitude que nós vamos manter do lado de dentro.
Porque, na verdade, a atitude que eu e você mantemos ou decidimos manter e cultivar do lado de dentro determina o que é que nós vamos viver do lado de fora. Não dá para evitar os problemas do lado de fora, mas para que a gente possa vencer esses problemas do lado de fora, nós precisamos começar a partir de uma atitude interior correta. Provérbios, capítulo 24, versículo 10. Eu me lembro de quando garoto ouvi meu pai repetir esse texto algumas vezes. Ele disse: se te mostras fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. Então, quando Deus está falando sobre se mostrar fraco, obviamente Ele está falando de uma reação, né? Porque alguns demonstram aparente força, mas quando chega o dia da angústia, eles se mostram fracos, porque estão se deixando abater pelas circunstâncias do lado de fora. Agora, quando nós começamos a ruir, a desmoronar do lado de dentro, não teremos força para enfrentar as circunstâncias do lado de fora. Então é importante demais que a gente entenda esse princípio. George Miller, o gigante moderno da fé, costumava dizer: onde começa a fé, a ansiedade termina. E onde começa a ansiedade, a fé termina. Declarações de um homem que chegou a sustentar mais de 6.000 crianças em seus orfanatos ao longo da vida, sem depender de nenhum governo, de nenhuma assistência, de nenhuma organização. Esse homem vivia numa plena dependência de Deus. E alguém que não apenas tinha o conhecimento do que a Bíblia ensina sobre fé, mas viveu isso, faz uma declaração como essa: onde começa a fé, a ansiedade termina. Onde começa a ansiedade, a fé termina, porque os dois não podem conviver juntos. É por isso que muitas vezes veremos o Senhor Jesus declarando a algumas pessoas: não temas, crê somente, porque não há espaço para fé e medo no mesmo lugar. Então, alguns dias atrás, eu recebi um artigo do pastor Elias Dantas falando sobre o conto dos dois vírus. E resumindo o texto, que me abençoou demais, ele basicamente dizia o seguinte: o primeiro vírus é o corona, que já tomamos conhecimento e que tem trazido um grande estrago, né? Não apenas no que diz respeito às vidas humanas, à estrutura de saúde do mundo, mas obviamente também com todas as consequências econômicas. Mas ele diz: esse vírus atingiu um número limitado de pessoas até agora, por mais que crescente, quando você compara ao resto da população, um número limitado. Ele diz: mas tem um outro vírus que já atingiu a maior parte da população do planeta. Esse outro vírus ele chama de o medo, né? O segundo vírus é o medo do primeiro. E esse tem tocado muita gente, e tem trazido uma devastação interior. Então, nesse momento, repito, essa palavra vai continuar se aplicando em qualquer época, independente de qualquer crise, mas nesse momento, de uma crise específica, eu quero trazer uma palavra ao seu coração, porque nós precisamos entender, na perspectiva do que estamos analisando na Bíblia, que a palavra de Deus fala muito de problemas internos, né? Nós muitas vezes pensamos só no que está acontecendo do lado de fora como problema, mas a nossa reação do lado de dentro ao que está acontecendo do lado de fora é um problema que merece a nossa atenção. E a Bíblia fala disso repetidas vezes. É lógico que nós não vamos, né, procurar ser exaustivos aqui no assunto, mas eu quero te dar algumas perspectivas bíblicas. Segundo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 5. Paulo está falando de tribulações que ele enfrentava, e ele diz o seguinte: porque chegando nós à Macedônia, nenhum alívio tivemos, pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Pensa em alguém que está dizendo que não viveu nenhuma dimensão de alívio e conseguiu ser atribulado em tudo, em todas as coisas, em todas as áreas. Aí ele diz assim: lutas por fora, temores por dentro. Ele basicamente resume toda essa dimensão de lutas e tribulações em duas perspectivas. Ele diz: o pau está quebrando do lado de fora, tem lutas acontecendo do lado de fora, porque as circunstâncias e os problemas estão do lado de fora. Mas quando ele fala dos temores do lado de dentro, ele começa a falar não apenas a respeito do impacto que as circunstâncias podem ter, né, no nosso íntimo, mas de onde, de fato, começa a nossa batalha. O verdadeiro campo de batalha, ele é do lado de dentro. É uma guerra contra os temores, contra a ansiedade, contra a preocupação do que aquilo que está acontecendo do lado de fora, né, acaba provocando do lado de dentro. Um outro texto, Deuteronômio capítulo 32. Quando nós começamos lá, a partir do versículo 22, é uma leitura mais longa, eu não quero ler todos os versículos. Deus está falando de como a desobediência da nação de Israel os levaria a experimentar juízo. No meio disso tudo, né, do 22 ao 25, você pode ler o texto todo depois, mas o resumo, Deus diz assim: por fora devastará a espada, e por dentro o pavor.
Deus está dizendo que o mesmo estrago que a espada, que a guerra produziria do lado de fora, o pavor produziria do lado de dentro. Pense comigo, né? Eu acredito que esse cenário de guerra, né, que deixa tanta assolação atrás de si, ele está sendo... Eu considero isso um dos piores problemas que nós podemos enfrentar. E ele está sendo comparado com o nível de devastação interior que o pavor pode trazer. Em Lamentações, no capítulo 1, no versículo 20, nós vemos a seguinte oração: olha, Senhor, porque estou angustiada, a minha alma se agita, o meu coração está transtornado dentro de mim. Então vamos olhar para essas palavras: angústia, alma agitada, coração transtornado. Esse é o retrato de um interior que está sendo atacado por conta daquilo que acontece do lado de fora. Nas circunstâncias, ele está sendo atacado com sentimentos. No Velho Testamento, nós podemos destacar ainda o exemplo de que quando chegava a hora da guerra, Deus não permitia que os medrosos fossem à guerra. Porque basicamente aquela luta que seria travada do lado de fora já estava perdida do lado de dentro, porque cederam ao medo. Deuteronômio 20, de 1 a 3, eu vou ler primeiro, e depois versículo 8 diz assim: quando vocês saírem para fazer guerra aos seus inimigos, e virem cavalos, carros de guerra, e um povo maior em número do que vocês, Deus diz: não tenham medo deles. A palavra é muito enfática. Aliás, é impressionante quando lemos no Velho Testamento, nesse contexto de guerras, quantas vezes Deus fala a respeito de não ter medo. Aí ele diz: não tenham medo deles, pois o Senhor, seu Deus, que os tirou da terra do Egito, está com vocês. Quando estiverem se preparando para a batalha, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, dizendo: escute, povo de Israel, hoje vocês estão se preparando para lutar contra os seus inimigos, que o coração de vocês não desfaleça, não tenham medo, não tremam, nem fiquem apavorados diante deles. Era uma tecla que se batia demais na preparação. Verso 8 diz assim: e os oficiais continuarão a falar com o povo, dizendo: existe aqui entre nós algum homem medroso e de coração tímido? Vai e volte para casa, para que os seus irmãos não acabem ficando com medo também. Então, algo que nós precisamos entender sobre o medo: quando a batalha interior já foi perdida, não há perspectiva de vitória para a batalha exterior. E não apenas isso, o medo não apenas compromete uma batalha a ser travada do lado de fora, como ele é algo que contagia. Então, podemos fazer essa comparação com o vírus. Existe contágio. Uma pessoa assustada, ela tende a transbordar esse medo e ela tende a tocar, né, transmitir isso para outras pessoas. Então o problema daquilo é que não apenas esse guerreiro já estava comprometido, mas agora ele seria um foco de contágio para que outros também fossem afetados. O que me leva a trazer o seguinte apelo ao seu coração: né? Em primeiro lugar, não ceda ao medo. Nós precisamos entender o que é cultivar essa paz interior, a importância disso, o quão significativo isso é quando falamos de confiança em Deus. Em segundo lugar, né, você precisa entender que assim como a Bíblia diz que a fé vem por ouvir, a descrença, a incredulidade, a dúvida e o medo também vêm. Aqueles 10 espias, dos 12 enviados por Moisés, quando voltam com um relatório pessimista, eles conseguiram contagiar o coração de uma geração inteira. Se você passa nesses dias apenas o dia inteiro ouvindo e assistindo às notícias, que não apenas reconhecem um quadro geral, mas pintam isso de uma forma onde você também, ouvindo o dia inteiro, começa a se perturbar ainda mais, vai ser muito difícil você manter a sua paz interior. Você precisa equilibrar o realismo das notícias com o seu coração em Deus, com a sua confiança no Senhor. E daqui a pouco eu vou falar disso, mas é importante que a gente entenda que se essa batalha não for vencida do lado de dentro, ela não será vencida do lado de fora. Depois da Bíblia reconhecer esses problemas internos, e esse foi o primeiro, né, fundamento que nós colocamos, o segundo que eu quero construir é que a Bíblia nos ensina a importância de uma atitude interior correta. Em João, no capítulo 14, no versículo 27, nós temos as seguintes palavras do próprio Cristo: deixo com vocês a minha paz lhes dou. Não lhes dou a paz como o mundo a dá. Que o coração de vocês não fique angustiado nem com medo. Então, basicamente, aqui nós temos duas declarações. Em primeiro lugar, Jesus fala daquilo que Deus faz. Quando ele está falando, deixo-vos a minha paz, eu vos dou a minha paz, dependendo da versão, a minha paz eu vos dou. Ele está falando daquilo que Deus pode fazer por nós. Nós não podemos mera e simplesmente achar que vamos sozinhos, por nós mesmos, fabricar essa paz interior.
A Bíblia classifica a paz como um fruto do Espírito. Ela é obra de Deus. O próprio Jesus está dizendo, eu deixo a minha paz para vocês. Então existe algo que Deus faz no que diz respeito à paz. No entanto, ele diz que o coração de vocês não fique angustiado. Né? Uma versão tradicional diz, não se turbe o vosso coração. E agora ele está falando daquilo que é nossa responsabilidade. Então, quando falamos a respeito desse assunto, nós precisamos entender que precisa haver uma sociedade entre duas partes. Deus quer entrar com a paz, mas ele está dizendo que eu e você precisamos entrar com a decisão de não ter medo. Ou seja, com a atitude interior correta. O texto que nós lemos no início diz que Deus nos conservará em paz, em perfeita paz. Então isso é algo que procede de Deus, mas a Bíblia diz, porque nós confiamos nele. Então existe uma interação entre aquilo que eu e você precisamos fazer, para que Deus possa fazer aquilo que Ele sinalizou que quer fazer, que é nos entregar a sua paz. Para isso eu e você precisamos escolher a confiança. Para isso eu e você precisamos escolher não dar lugar ao medo. Para isso eu e você precisamos escolher não nos dobrar a qualquer tipo de sentimento interior, que seja da família do medo, do temor ou da ansiedade. A gente precisa imaginar mais ou menos que essa paz interior que Deus quer trazer é como se fosse um fogo, que para permanecer aceso precisa de lenha, e a lenha eu e você precisamos oferecer. O fogo Deus nos dá, essa manifestação da paz Ele oferece, mas se eu e você não colocarmos a lenha da confiança, de uma decisão, isso é uma decisão interior, não podemos esperar que isso seja mero e simplesmente algo espontâneo. É uma escolha diante de tudo aquilo que Deus tem falado. Eu e você escolhemos confiar nele. Nós decidimos alimentar esse fogo da paz interior. E dessa forma podemos cultivar a paz que vai nos proteger, que vai garantir primeiro a vitória do lado de dentro, para que depois ela se manifeste do lado de fora. Daqui a pouco eu vou falar dessa ordem. Quando eu olho para as Escrituras, eu vejo vários exemplos de pessoas que mantiveram o seu propósito de somente firme na hora da dificuldade. Podemos falar de Paulo e Silas, naquela prisão, como lemos em Atos 16. Né? Muita gente no lugar deles talvez estaria questionando Deus, revoltado com Deus, eu fui fiel ao Senhor, agora estou passando por isso tudo, estou aqui preso, né? fui açoitado. A Bíblia diz que esses dois, perto da meia-noite, diferente de hoje, meia-noite naquela época, era metade da noite mesmo, da hora de sono. A Bíblia diz lá pela meia-noite, Paulo e Silas não dormiam e não deixavam ninguém dormir. A Bíblia diz que eles oravam e eles cantavam louvores. Nós precisamos entender a importância de fazer as escolhas corretas. Esses dois decidiram manter a mente firme. Daqui a pouco vem um terremoto, chacoalha aquilo tudo, né? Libera eles da prisão. Nós vemos o quadro mudando e desenvolvendo para um cenário onde, né, o Evangelho de Jesus vai tocar agora a vida e a família do carcereiro. Aquilo tudo foi mudado, porque eles escolheram cultivar essa paz interior e não se dobrar diante daquilo que estava acontecendo. Temos um outro exemplo do Velho Testamento, que é quando aqueles espias que eu mencionei voltam. 10 deles vieram com um relatório errado, mas 2 deles, Josué e Caleb, os únicos de uma geração inteira a entrar na terra prometida, eles decidiram manter o propósito firme, a mente firme. Enquanto todo mundo estava assustado, olhando para o tamanho do gigante, para as cidades fortificadas, para o fato de que elas estavam nos montes, nos lugares altos, o que dificultava a conquista, esses dois estão dizendo, o Senhor está conosco, nós não vamos temê-los, nós vamos consumi-los como pão. Ausentou-se deles a sua segurança, o Senhor é conosco. Quando a pessoa vence do lado de dentro, ela está caminhando para vencer do lado de fora e para experimentar aquilo que Deus prometeu e disponibilizou. Eu não estou falando de irresponsabilidade. Não estou falando que eu e você não vamos ser realistas a respeito do problema. Estamos falando de escolher aonde vamos colocar os nossos olhos. A Bíblia diz que Abraão não atentou para o seu próprio corpo amortecido, mas decidiu confiar em Deus e naquilo que Ele prometeu. A questão é reconhecermos a realidade das circunstâncias. Estamos diante de uma pandemia, estamos diante de um problema sério. Nós não vamos fingir que não está acontecendo, mas reconhecemos que mais real do que esse problema do lado de fora é o Deus em quem confiamos, é a palavra que Ele tem liberado a nosso respeito e as promessas que Ele tem feito em nosso favor. E essa é uma hora onde eu e você precisamos decidir confiar em Deus. E essa decisão de confiar, ela precisa remover a ansiedade, né? Precisa remover o medo. Repito mais uma vez, não estou falando de irresponsabilidade. Quando falamos de preocupar-se com o futuro, existe um nível de preocupação que não nos deixa ansiosos, que obviamente tem o caráter de responsabilidade. A Bíblia, por exemplo, nos mostra Deus
orientando José lá no Egito, para que orientasse a Faraó, aproveitar os anos de provisão para estocar, para trabalhar provisionamento, para quando chegasse o tempo da fome. Gente que se adianta, que se antecipa a chegar de um problema, está sendo responsável e não está sendo dominado pelo medo, sim pela sabedoria. Não é disso que eu estou falando. Mas agora, quando eu e você começamos simplesmente só a ter ansiedade a respeito do futuro, nós entramos num lugar onde essa estrutura interior, que deveria ser de confiança, ela começa a desmoronar. Então eu quero chamar a sua atenção para alguns textos que, apesar de conhecidos, né, merecem a nossa atenção. Então eu vou começar em Mateus, no capítulo 6. Vou pegar um trecho do Sermão do Monte. Vou ler a partir do versículo 25 até o versículo 34. São palavras de Jesus. Ele diz: por isso digo a vocês, não se preocupem com a sua vida. Eu vou destacar a palavra aqui, não se preocupem, a frase não se preocupem com a sua vida. Ele diz: quanto ao que irão comer ou beber, nem com o corpo quanto ao que irão vestir. Não é a vida mais do que o alimento, não é o corpo mais do que as roupas. Observem as aves do céu, que não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. No entanto, o Pai de vocês que está nos céus as sustenta. Será que vocês não valem muito mais do que as aves? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E porque se preocupam com o que vão vestir, observem como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, não fiam. Eu, porém, vos digo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada no forno, não fará muito mais por vocês, homens de pequena fé. Portanto, não se preocupem dizendo que comeremos, que beberemos ou com que nos vestiremos, porque os gentios é que procuram todas essas coisas. O Pai de vocês, que está nos céus, sabe que vocês precisam de todas elas. Mas busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Portanto, não se preocupem com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. O que é que o Senhor Jesus está nos falando? Em primeiro lugar, não andar ansioso. É mais do que uma instrução, é uma ordenança do Senhor Jesus para nós. Né? Ele nos mostra que isso não vai nos levar a absolutamente lugar nenhum. Ele diz, por mais que você se preocupe, isso vai acrescentar alguma coisa à sua vida. Então não estou falando daquele nível de preocupação sábia, responsável e que planeja. Estamos falando disso que ele chama de um contraste à fé. Ele está dizendo que essas pessoas que estão se entregando a esse nível de ansiedade são pessoas de pequena fé. Porque, como declaramos antes, onde a fé entra, a ansiedade termina, e onde começa a ansiedade, a fé termina, porque eles não vão conviver em conjunto, no mesmo ambiente ou no mesmo lugar. Agora, quando eu olho para esse texto, eu vejo Jesus mostrando que nós precisamos entender o nosso valor aos olhos de Deus. Ele diz, vocês não valem mais do que as aves. Vocês não valem mais do que os lírios. Nós precisamos, de fato, entender quem somos aos olhos de Deus. Né? Não apenas olhar para Ele como o Criador que sustenta a vida que criou, mas como filhos que fomos adotados na família, recebidos por Ele, que podem confiar no cuidado do Pai. Então Jesus está dizendo, não se preocupem com essas coisas. Obviamente, não estamos falando de responsabilidade. A Bíblia nos ensina a trabalhar para poder comer. Mas Jesus está falando dessa preocupação que desgasta, desse nível de ansiedade, como vai ser. Você não vai resolver coisa alguma com esse tipo de preocupação. Jesus nos mostra que nós precisamos entrar nesse lugar de confiança. O apóstolo Paulo, no livro, ou na carta aos Filipenses, no capítulo 4, e no versículo 6, ele nos faz declarações importantes que estão em linha com aquilo que Jesus está declarando aqui. Ele diz, não fiquem preocupados com coisa alguma. Uma outra versão diz, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica, com ações de graças. Ele diz no 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Quando falamos dessa paz interior que não nos deixa sucumbir diante da ansiedade, não estamos falando de loucura, mas estamos falando de algo que a mente humana não consegue entender. A Bíblia diz que essa paz excede todo o entendimento. Não estamos falando apenas de um incrédulo olhando para um cristão e dizer, não entendo sua confiança. Estamos falando muitas vezes de cristãos olhando para outros cristãos que escolheram crer. E eles estão dizendo dentro de si mesmos, não entendo esse lugar de confiança ou de paz que você pode manter numa situação como essa ou num momento como esse.
Nós não estamos falando de algo meramente natural. É resultado de uma escolha de confiar em Deus. Então a Bíblia diz que essa paz, que está além da compreensão, ela vai guardar o coração. Se a paz guarda o coração, é porque a falta de paz traz dano ao coração. E se nós não entendemos isso, que Deus quer de fato trabalhar dentro de cada um de nós, no nosso íntimo, produzindo esse nível de vitória que começa de uma atitude interior, nós não vamos conseguir viver, pelo menos não na sua plenitude, aquilo que Deus quer fazer do lado de fora. Eu tenho aprendido ao longo do tempo que preocupar-me nesse nível de ansiedade, de medo, além de não resolver nada, eu posso dizer, pelo contrário, vai trazer consequência e dano para mim, não só para as minhas emoções, mas vai impedir Deus de agir. Eu preciso escolher entrar nesse lugar de confiança. O problema é que muitos não estão, num momento como esse, alimentando a sua fé. Tem gente que, no dia a dia da correria, diz, eu não tenho tempo de ler a Bíblia, mas agora confinado, passo o dia inteiro na frente da televisão, na internet, e continua não lendo a Bíblia mesmo tendo tempo. Porque o que as pessoas não se percebem, não acordam para enxergar, é que quando elas não priorizaram a palavra de Deus como algo importante no meio da sua correria, ela não se tornou importante só porque você teve tempo. Isso precisa ser uma escolha, uma decisão. Nós precisamos nos fortalecer em Deus. A Bíblia diz, a fé vem por ouvir, e ouvir a palavra de Cristo. Certa ocasião questionaram F.F. Bosworth, um homem extraordinariamente usado por Deus, dessa área de fé, de curas e milagres, e perguntaram para ele, por que você crê que muitos cristãos não conseguem ter fé para a sua cura? Ele diz, porque enquanto eles alimentam o seu corpo com 3 refeições quentes por dia, eles alimentam o seu espírito com um sanduíche frio por semana. Nós precisamos nos voltar a Deus. Jesus está falando, busque em primeiro lugar o reino de Deus. Então eu quero que você questione, o reino de Deus está em primeiro lugar. Porque quando o reino de Deus está em primeiro lugar, você arruma tempo para ele, independente da correria. Quando o reino de Deus está em primeiro lugar, agora que você não sabe o que fazer com o seu tempo, ele continua, ou deveria continuar, em primeiro lugar. O apóstolo Paulo está falando sobre o contrapeso, o contraponto de não ficar ansioso. Ele diz, mas sejam conhecidas diante de Deus os pedidos de vocês, por meio da súplica com ações de graças. Eu quero te perguntar, nesse momento, você está dedicando tempo à oração? Porque se nós não vamos a Deus para fortalecer a nossa fé na palavra, se nós não vamos a Deus em oração para demonstrar uma escolha de confiança e dependência dEle, se nós não alimentamos aquilo que é a fonte da nossa paz interior, nós vamos sucumbir diante dos medos. E essa primeira derrota interior vai garantir a derrota do lado de fora. E a última coisa que eu quero falar. Nós precisamos entender que essa batalha começa do lado de dentro e tem que ser resolvida primeiro do lado de dentro, antes de se definir do lado de fora. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo que fé não é algo tipo, como na cabeça de alguns cristãos, fica a imaginação, uma varinha de condão, que ele bate nos problemas dele, então eles desaparecem instantaneamente. A fé, normalmente, não começa resolvendo um problema do lado de fora. Há essa dinâmica da fé. Nós precisamos entender que antes de agir do lado de fora, normalmente a fé age primeiro do lado de dentro. O livro de Hebreus, aquela galeria dos heróis da fé, diz no versículo 11, no capítulo 11, no versículo 34, que alguns pela fé apagaram a força do fogo. É lógico que isso é uma menção e uma clara referência aos amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Agora, a Bíblia diz, no livro de Daniel, e essa conclusão é feita em Hebreus, viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os corpos desses homens. Lá na frente a Bíblia vai dizer que a fé apagou a força do fogo. A Bíblia não está dizendo que a fé apagou o fogo. O fogo continua aceso apesar da fé deles. Mas a fé apagou a força do fogo. O que isso significa? Que muitas vezes a fé não começa resolvendo o problema do lado de fora, mas a despeito do problema continuar do lado de fora, a fé nos protege de ser afetados por aquilo que está acontecendo do lado de fora. Então a fé é uma escolha, um posicionamento de confiança, onde eu e você decidimos não ser afetados por aquilo que estamos passando. E depois, essa mesma fé que funcionou do lado de dentro e apagou a força do fogo, se não apagar o fogo, vai nos tirar do fogo. Mas isso é o que vem depois. Nós podemos olhar para aquele exemplo de quando Jesus vem ao encontro dos discípulos andando sobre as águas. Há uma tempestade, eles estão apavorados. A primeira mensagem de Jesus para eles é, não tenham medo. Porque normalmente antes de chamar-nos a esse lugar de confiança, Deus começa dizendo sobre não ter medo.
Depois nós vemos o Senhor Jesus chamando Pedro a andar sobre as águas. E ele simplesmente se posiciona, sai em fé sobre a palavra de Jesus e caminha sobre as águas. Tem um momento de um vacilo onde ele quase compromete tudo, tem, mas a história não termina aí. Nós vemos um Pedro que quando começa a abortar um milagre, porque tirou os olhos de Jesus e começou a colocar nas circunstâncias, nós vemos ele olhando para o próprio Jesus dizendo, socorre-me. Em outras palavras, ele está dizendo, eu não quero abortar essa manifestação sobrenatural. E a Bíblia diz que Jesus lhe estendeu a mão. Então, normalmente as pessoas falam do caldo que Pedro levou, do fato de ele ter afundado porque duvidou, mas a verdade é que nós podemos dizer que Pedro andou 2 vezes, a ida e a volta, quando ele supera esse medo e essa atitude de incredulidade e decide confiar no Senhor. Mas é só depois que eles voltam e entram no barco, que a Bíblia diz que a tempestade acalmou e o vento cessou. A fé, antes de acalmar a tempestade, te dá o poder de superá-la e fazer com que você caminhe sobre ela. Nós precisamos entender essa dinâmica de fé. Em Isaías 43:2, Deus diz, quando passares pelas águas, elas não te afogarão. Quando passares pelo fogo, ele não te queimará. E a chama não vai arder em você. Deus não diz se você passar, ele diz quando, porque é uma questão de tempo. Todos nós vamos enfrentar o fogo, vamos enfrentar as águas, sinônimo de adversidade na Bíblia. Mas a Bíblia diz, quando isso acontecer, nós não precisamos ser destruídos pelo que está acontecendo. Quando a Bíblia diz que Deus vai nos guardar em perfeita paz, significa exatamente isso, que eu e você não precisamos ser destruídos pelo que nós estamos enfrentando. Alguns não tiveram o contágio do vírus, mas estão sendo desconstruídos ou destruídos interiormente pelo medo disso acontecer. Alguns não estão preocupados se algo vai acontecer à sua saúde, mas já estão desesperados com a sua situação econômica e financeira. Nós precisamos escolher apagar a força do fogo. E quando Deus diz que o fogo não vai nos queimar e a água não vai nos afogar, ele diz, porque eu sou o Santo de Israel, o seu Salvador. Salvador aqui não tem a conotação da aplicação de salvação espiritual que eu e você falamos. Está falando de alguém que vem resgatar, está falando de alguém que vem nos tirar do problema. E nós precisamos acreditar que ainda que enfrentemos problemas, nós podemos ver a intervenção de Deus nas nossas vidas. E isso precisa nos levar, essa decisão, essa escolha de fé, a um lugar de descanso. O oposto dessa agitação interior é o descanso da fé. A palavra de Deus diz em Hebreus, no capítulo 4, nós os que cremos, entramos no descanso da fé. Há um lugar de descanso na fé, de descanso interior. Isaías, capítulo 30, versículo 15, diz o seguinte, porque assim diz o Senhor Deus, o Santo de Israel, na conversão e no descanso, observe a frase descanso, está a salvação de vocês, salvação aqui é livramento. Na tranquilidade, observe a palavra tranquilidade, e na confiança reside a força de vocês. A Bíblia está dizendo que na tranquilidade reside a nossa força. Então, se por um lado a Bíblia diz, se te mostrares frouxo no dia da angústia, tua força será pequena. Por outra, a Bíblia está dizendo que na tranquilidade, nessa paz interior, reside a nossa força. Efésios capítulo 3, nos diz no versículo 16, que Deus quer manifestar o seu poder no nosso homem interior. Eu olho para essa declaração, Paulo orando diz, para que segundo a riqueza da sua glória, vos conceda que sejais fortalecidos com poder mediante seu Espírito no homem interior. Deus não age só no exterior, Ele age do lado de dentro. E é o que eu e você precisamos do lado de dentro, é esse entendimento de fé. Esse lugar de confiança, é entender que isso é a nossa escolha, mas terá, como mencionamos o exemplo da sociedade ou da fogueira, terá a contrapartida de Deus. Né? O fruto do Espírito é paz. Então o Espírito Santo quer fazer algo dentro de mim e dentro de você, mas não é automático, não é instantâneo. Nós precisamos de uma escolha que vai nos levar a experimentar o poder de Deus agindo dentro de nós. Entrar nesse lugar do descanso da fé não é apenas escolher mudar a sua mente, não é apenas sair de uma atitude negativa para uma positiva. Isso pode ser algo que afete mere e simplesmente o seu humor, mas nós estamos falando de um evento espiritual, onde a decisão de confiar no Senhor nos leva a uma intervenção do alto. É possível entrarmos no descanso da fé. Então, eu acredito que numa hora como essa, de tantas incertezas, de tantos questionamentos, onde a gente não consegue entender ou prever todas as coisas, alguém diz, pastor, cada dia nós temos uma novidade, cada dia as coisas estão mudando. Eu falei, é verdade, mas não importa o que aconteça, nós vamos sair melhor disso.
Não apenas porque a humanidade tem sobrevivido a tudo ao longo dos anos, mas eu digo, vamos sair melhor, porque além de reverter qualquer quadro do lado de fora, não importa o tempo que leve, nós podemos crescer, nossa perspectiva de vida precisa mudar. Tem muita gente que deixou de confiar no Senhor e estava confiando na sua própria estabilidade. E momentos de incerteza e insegurança como esse nos lembram do que é mais importante. O livro de Hebreus fala dos abalos de Deus, para que coisas abaláveis sejam removidas e o reino inabalável permaneça. Não creio que necessariamente a escolha de Deus seja que a gente viva nesse lugar diante do que estamos passando, mas que isso possa produzir e provocar em nós mudanças. Quantas pessoas se arrependendo, repensando seus valores, voltando para o Senhor. Então, eu não consigo olhar para essa situação, por pior que esteja no momento, e esperar dela o pior. Eu creio que nós vamos vencer, nós vamos não apenas superar as circunstâncias, mas nós podemos sair melhores. A igreja pode se levantar melhor, o evangelho pode alcançar, impactar o coração de muita gente. E não importa o que tenha sido desconstruído ou abalado lá de fora, essas coisas podem ser reconstruídas. O que você não pode é permitir essa implosão interior. Não dê lugar ao medo. A Bíblia nos fala de uma escolha. Salmo 125 diz, 125:1 diz assim, os que confiam no Senhor são como o monte de Sião, que não se abala, mas continua firme para sempre. Ele está falando de algo que um mero e simples terremoto não mexeria. Está falando de uma montanha inteira. E diz, os que confiam no Senhor estão exatamente como o monte de Sião. Diferente de uma casinha que pode sucumbir diante do primeiro tremor. Ele está dizendo, aqueles que têm esse posicionamento de firmeza e confiança no Senhor não serão abalados. Então nós não podemos ter garantia de que a economia não será abalada. Nós não temos certeza se as coisas voltarão a ser exatamente como eram antes. Não podemos ter certeza nenhuma sobre coisa nenhuma, a não ser que se eu e você decidimos confiar no Senhor, nós não seremos abalados, não importa aquilo que passamos. Quando a Bíblia diz que Deus vai nos conservar em perfeita paz, quando a Bíblia diz que essa decisão de confiar em Deus, de orar, de não ceder à ansiedade, vai levar Deus a nos guardar com a paz que excede todo entendimento. Esses verbos conservar, guardar, me fazem lembrar daquele pepino ou qualquer outro tipo de alimento em conserva. Aquela conserva tem o poder de evitar que ele se estrague, que ele se corroa. A Bíblia está falando de algo parecido. Eu e você podemos entrar nesse lugar onde estamos mergulhados numa paz de Deus, que não deixa que nada dentro de mim e de você, das nossas emoções, das nossas convicções, se corrompam. Nós podemos ser sobrenaturalmente guardados por Deus. Mas para isso, precisamos entender não só a vontade de Deus, precisamos entender que manter a nossa mente ou o propósito firme é nossa responsabilidade, é nossa escolha. A decisão de confiar é nossa responsabilidade. E precisamos entender que ao tomar essas decisões, nós vamos ter que escolher onde vamos colocar os olhos. Se vamos colocar os olhos em Deus ou nas circunstâncias. Se vamos atentar para a palavra ou para aquilo que as circunstâncias estão dizendo. Se vamos correr para Deus. Eu tenho lido esses dias bastante os Salmos. É impressionante como Davi, no meio das suas maiores perseguições, tribulações, angústias, ele tira tempo para orar, para clamar a Deus, para adorar a Deus no meio da adversidade. E tem gente que diz, os salmos são lindos, eles me animam. Eu digo, mais do que apenas ser encorajado por alguém que venceu, eu e você precisamos entender o exemplo de quem venceu. Alguém que se recusava a sucumbir ao medo. Quando toda a nação de Israel está com medo do Golias, você vai ver um Davi escolhendo confiar em Deus. Ele olha e diz, quem é esse incircunciso filisteu para desafiar os exércitos do Deus vivo? Davi não estava chamando nada para si como se ele fosse um homem especial. Mas ele dizia, Deus está sendo afrontado. Com certeza Deus não quer tolerar isso. E Deus só está atrás de um parceiro que decida acreditar no que ele pode fazer. Ao longo de toda a história, homens e mulheres que têm escrito a história, eles decidiram escolheram confiar em Deus. E eu e você precisamos tomar essa decisão. Se nós nos voltarmos à palavra para nos encher dela, se nos fortalecemos mediante a oração, a Bíblia diz que Abraão não se deixou vacilar por incredulidade, mas se fortaleceu na fé, dando glória a Deus. Se eu e você nesse momento começarmos a gastar tempo na adoração e nesse ambiente de exaltação. Enquanto vinha para o culto hoje, estava ouvindo a canção clássica Deus de Promessas. Como o posicionamento correto no louvor e na adoração pode colocar os seus olhos em Deus. E se nós entendemos e fizermos a nossa parte,
nós vamos viver algo sobrenatural do lado de dentro primeiro. E viveremos depois a manifestação do sobrenatural do lado de fora. Que Deus nos ajude a tomar a decisão certa, ouvindo o Senhor e decidindo cumprir a nossa parte, porque assim nós vamos ver a parte dele. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus. Eu quero concluir orando com você. Pai, nós escolhemos confiar no Senhor. Escolhemos esse posicionamento de pôr os olhos em Ti e não nas circunstâncias. Eu oro por cada um dos meus irmãos e irmãs, aqueles que nos assistem, que nos acompanham nessa hora. Nós oramos que o Espírito da fé, como o Espírito Santo é chamado nas Escrituras, envolva e fortaleça os seus corações. Nós oramos que a Tua palavra traga não apenas o entendimento espiritual, mas ela traga o fortalecimento na fé. Vivifica a medida de fé que o Senhor tem compartilhado com cada um de nós, por meio da Tua palavra. Não apenas aquilo que foi ouvido, mas a aplicação personalizada do Teu Espírito Santo que se seguirá a ela. E eu oro que esse cativeiro do medo seja quebrado, que essas correntes e essas prisões, que esse cárcere seja hoje arrebentado em nome de Jesus. E haja uma escolha da parte de cada um, de não mais permanecer no lugar de medo e ansiedade, mas decidir avançar na confiança no Senhor, decidir investir na sua fé, e que esse posicionamento nos leve a ser guardados em perfeita paz, como diz a Tua palavra. Nós oramos por esse nível de intervenção, de socorro, de graça, de ajuda do alto, na vida de cada um que nos ouve, em nome do Senhor Jesus, em nome do Senhor Jesus, amém, amém. A última palavra que eu quero dar a você. Eu sei que muita gente que acaba ouvindo as mensagens do nosso culto, nem sempre tem um posicionamento firme já pelo Senhor Jesus, ou nem entendem ainda a natureza dessa fé que pregamos. De vez em quando tem gente que me diz: pastor, é tão bonito aquilo tudo que o Senhor falou, mas eu queria saber como é que eu consigo ter esse tipo de fé. E para quem me faz esse tipo de pergunta, normalmente eu digo, a primeira coisa que você tem que fazer é trazer o autor da fé para a sua vida. A Bíblia chama Jesus de o autor e o consumador da fé. Você não consegue ter fé se você não trazer Jesus, que é o autor da fé. Então a primeira coisa que você precisa fazer é entregar sua vida a Cristo. Onde quer que você esteja, não importa o que você esteja fazendo, agora mesmo, você pode no seu coração dizer: Jesus, eu me abro para Ti, eu quero trazer o Senhor para o lado de dentro. Basta você reconhecer: eu sei que eu sou um pecador, que isso me afastou de Deus, me desconectou dessa natureza de fé que procede de Deus, mas eu me arrependo dos meus pecados. Eu reconheço não apenas minha natureza de pecador, mas eu reconheço o Senhor como Salvador, como aquele que veio trazer cura, o remédio para essa minha doença do pecado. Eu decido acreditar que a obra da cruz foi para me substituir, foi para pagar a minha conta, foi para me inocentar. E quando você crê no que Jesus fez em seu lugar, você pode pela fé receber do perdão, da justificação e do recomeço. E dessa forma, trazendo Jesus para o lado de dentro, você começa a experimentar mudanças. Faça isso agora mesmo, onde você estiver. Talvez você é alguém que se afastou do Senhor Jesus e precise de reconciliação. Não vá fazer outra coisa ao final dessa palavra, sem primeiro se consertar com o Senhor. Que Deus, de fato, sopre sobre o seu coração e que a decisão de se entregar ou de se voltar para Ele não seja mais protelada. Se você quiser, depois de tomar essa decisão, você pode fazer contato conosco por meio dos canais disponíveis que você tem no site da comunidadealcance.com.br, e nós vamos tentar te ajudar.